Glória a Deus, Deus seja louvado. Muito bem, muito obrigado a Deus por esse grupo maravilhoso, né, que trabalha aqui, né? Para que isso seja possível, para que você possa receber este culto, né, para que você possa participar desse culto na sua casa. Tem uma equipe que trabalha aqui, então louvado seja Deus pela vida do William, do Paulo, da Milena, do Jonathan e do Nato, né, que está ali na técnica, ali nos ajudando. Então, louvado seja Deus pela vida desses irmãos, que Deus possa recompensá-los. Toda semana eles estão aqui trabalhando para que isso seja possível. Deus seja louvado pela vida dos seus filhos. Eu queria também abraçar o pastor José Carlos, Fogo de Deus, que nos acompanha também, a Isabel, o Oronilson, né, irmão Oronilson, pastor Adonias, meu amigo pastor Adonias, o Márcio, o Celson, a irmã Elizabeth também, a Arminda pede oração, está com a glicose alta. Nós vamos estar orando sim, minha amada, em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor pela sua saúde. Edinalva também está conosco. Deus seja louvado pela vida de todos vocês que estão nos acompanhando. Quando nós éramos criança, né, eu acho que pessoas adultas, eu acho que não acreditam nisso, nós acreditávamos que tinha um pote de ouro no final do arco-íris, né? Eu não sei se tem algum adulto que ainda acredita nisso, né? Que no final do arco-íris tem um pote de ouro. E possivelmente algumas pessoas até vão tentar achar o final do arco-íris, né? Para achar esse pote de ouro. Quando a gente é criança, a gente acredita muito nessa coisa de tesouro, né? De achar tesouro, né? De achar alguma coisa. A gente sonha muito com essas coisas. Agora imagina se você soubesse que em determinado lugar tem um tesouro, alguma coisa preciosa. Eu acho que você iria lá para tentar pegar, né, de alguma forma, se você tivesse possibilidade, se você tivesse a chance de ir em busca desse tesouro, certamente você iria. Eu creio nisso. Mas tem um tesouro que é muito precioso para nós, um tesouro que nós não podemos abrir mão dele, que é a felicidade, né? A felicidade ou a paz interior. E a felicidade que traz paz, que traz harmonia, que traz alegria, né? Então, como nós podemos ser felizes de verdade? Se você soubesse como ser feliz de verdade, você iria em busca disso? Esta é a pergunta que eu faço para você. Então, nesta noite, eu quero falar com você como ser feliz de verdade, ainda mais nesse tempo de crise, né? E quero ler com você o Salmo de número 32, para que nós possamos juntos falar sobre felicidade, como você pode ser feliz de verdade. Salmo de número 32, eu quero te convidar para que possamos ler juntos este salmo. Salmo de Davi, número 32, diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Tem muita gente neste mundo que diz que a felicidade
não existe, e ninguém pode ser feliz. As pessoas às vezes afirmam isso, que a felicidade são momentos, ninguém pode ser feliz sempre. Mas eu vos afirmo que há uma felicidade que ela pode estar sempre presente no seu coração e na sua vida. A felicidade que vem de Deus é um estado de completa satisfação e que todas as pessoas estão procurando. Por exemplo, a mulher samaritana de João 4, e sua história é contada, é narrada em João 4. Esta mulher samaritana, ela estava insatisfeita com a sua vida. Então ela procurou nos relacionamentos frustrados, a sua real felicidade. E é por isso que ela não encontrou, porque ela procurou felicidade nos relacionamentos. Ela estava no sexto marido. Jesus confrontou ela dizendo: você já está no sexto marido. Mas ela continuava procurando a felicidade. É por isso que quando Jesus falou de uma água, da água da vida, da água que você toma e não tem mais sede, você é saciado nas suas necessidades, ela disse: Senhor, dá-me desta água. Tem gente que procura felicidade nos relacionamentos. Tem gente que procura felicidade nos bens desta vida. Tem outros que procuram felicidade na religião. Mas o salmista descobriu o segredo para a felicidade real. Ele descobriu que Deus é esta felicidade. E como disse Agostinho de Hipona, ele diz assim: vivemos inquietos até encontrarmos repouso em Deus. Você vai viver inquieto, insatisfeito, até que você possa encontrar repouso e felicidade em Deus. E o salmista diz neste belíssimo salmo, neste salmo em que ele mescla as suas palavras com as palavras de Deus, em que ele fala e ouve Deus falando, ele vai descobrir aí como ser feliz de verdade. E a primeira coisa que eu vejo que está nesse texto, que é claro para mim, que o salmista descobriu aqui, é que você é feliz quando você reconhece que é pecador. Tem muita gente que vai dizer assim: mas pastor, reconhecer que eu sou pecador vai me levar à felicidade? Vai. Porque quando você se reconhece pecador e indigno diante de Deus, você coloca nele, em Deus, a tua esperança. Enquanto você achar que é alguma coisa, enquanto você achar que é melhor que os outros, enquanto você for permanecer soberbo, achando que você vale mais do que você realmente vale, você não vai ter total dependência de Deus. Quando você reconhece os seus pecados, você é perdoado. No verso 1, ele diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões, os seus pecados perdoados. Deus te atribui, quando você confessa os seus pecados, Deus não te atribui culpa, você não carrega o peso do pecado, porque o texto vai dizer no versículo 2, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Mas o contrário também é verdade. Quando você não se reconhece pecador, quando o pecado teima e está dentro de você, em você, ele te esmaga impiedosamente. E quando você está em pecado, quando você não confessa o seu pecado a Deus, quando você não reconhece o seu pecado diante de Deus, o teu corpo perece e as suas forças vão se esgotando. Segundo diz no versículo 3 e 4, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Olha que coisa tenebrosa. Versículo 3, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Essa é a situação de muita gente nos dias de hoje. Estão se definhando, estão morrendo, estão se apagando, porque não se reconhecem pecadores diante de Deus. Antes de se reconhecer pecador, a pessoa experimenta sequidão, estiagem. Parece que o coração é árido, é seco, é endurecido. E a minha recomendação, se você quer ser feliz, se você quer encontrar a verdadeira felicidade, reconheça os seus pecados.
Confesse os seus pecados a Deus. Seja perdoado e comece a escalar, a subir a escada da felicidade. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado e nos perdoar de toda a injustiça. Não carregue o peso do seu pecado, porque você é pecador, eu sou pecador, você também é. Nós somos pecadores. A diferença entre as pessoas é que alguns são pecadores perdoados por Deus, que reconhecem o seu pecado, e outros, eles simplesmente ignoram o fato de que são pecadores. Quantas pessoas a gente conversa: mas eu não faço nada de errado, eu não peco. Pô, é pecador. Pecado da omissão muitas vezes, pecado de não andar pelos caminhos de Deus, pecado de não obedecer a palavra, pecado de viver a sua própria vida sem consultar a Deus, pecado de ignorar Deus completamente e deixar Deus fora da vida. Seja qual for o seu pecado, confesse a Deus e comece a trilhar o caminho da felicidade. Um outro segredo para a felicidade que Davi compartilha conosco nesse texto extraordinário é que nós encontramos a felicidade conversando com Deus. No verso 6, portanto, que todos os que são fiéis a Ti, orem a Ti enquanto pode ser encontrado. Deus ainda pode ser encontrado por qualquer pessoa que queira falar com Ele. Aleluia, glória a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Então, meus amados, meu amado, minha amada, é hora de você conversar com Deus. A pessoa mais importante para você conversar é Deus. A gente conversa com tanta gente, e agora com o advento, da internet, com o milagre da internet, e a gente conversa o dia todo. Eu não sei quanto a você, mas eu estou mais ou menos em cerca de 20 grupos de WhatsApp. É conversa o dia inteiro. Tem gente que conversa em todos os grupos. Tem gente que tem muito material para conversar. Eu não sei onde eles arrumam tanto assunto para conversar. Mas nós podemos conversar. A conversa é livre. Mas nós temos que entender que a melhor conversa, que a conversa que traz felicidade, que traz segurança, que traz bênção para a sua vida, é a conversa com Deus. Você não pode abandonar, ignorar o diálogo constante, amigo com Deus Todo-Poderoso. E como é bom que Deus está pronto a nos ouvir. Falando com eles, quando você fala com Deus, Ele vai te mostrar o segredo de suportar as muitas águas. No versículo 6, na parte B, quando as muitas águas te levantarem, elas não os atingirão. O que é muitas águas? Há muitas águas é o tsunami que vem sobre a sua vida. Oramos agora por uma jovem que foi e tentou o suicídio. Por que as pessoas tentam acabar com a sua própria vida? Porque as pessoas querem morrer. Porque elas recebem um turbilhão sobre elas, um tsunami, e um emocional muitas vezes, espiritual na maioria das vezes. Isso vem assolando a vida das pessoas, a vida do ser humano. E quando isso acontece, nós temos que falar com Deus, porque quando nós falamos com Deus, Ele vai nos mostrar como vencer essas dificuldades, como vencer as tempestades da vida, como enfrentar os tsunamis da vida. Eu assisti um filme, uma história real sobre o tsunami, é muito interessante, não vou me lembrar o nome do filme, porque eu sou péssimo para guardar nome de filme, mas é uma família que está passando férias, eu não sei se é no Haiti, não sei, mas eu sei que quando eles estão ali na piscina, a mãe, o pai e 2 filhos, vem o tsunami, as águas vêm sobre eles de uma forma impressionante, e eles são arrastados, e o que acontece é que a família se separa e cada um está nos lados, e eles começam a andar no meio da lama, no meio do barro, procurando os hospitais de campanha e procurando uns aos outros para que eles possam se reencontrar novamente. Enquanto assisti aquele filme, eu fiquei pensando nos tsunamis da vida que separam as pessoas, no tsunami da vida que separam as famílias.
Outro dia eu vi de um irmão que comentou que não fala com o outro. Há anos que eu não converso com o meu irmão, nós estamos de mal há muitos anos. Eu fico imaginando os tsunamis da vida que separam, que quebram relacionamentos, que trazem tristeza, nos tsunamis da vida que fazem as pessoas querer acabar com a sua própria vida. E hoje, quantas tempestades sobre a nossa vida, as ameaças de tempestade sobre a nossa vida. Mas nós temos que conversar com Deus. Conversando com Deus, Ele vai te aconselhar nas encruzilhadas da vida. O versículo 8 diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Que coisa maravilhosa. Nós estamos no tempo dos coach, né? Os coach para cá, tudo é coach hoje, né? Tudo é coach. Vou pegar um coach ali, e é chique. Esse é meu coach, meu treinador, aquele que me orienta nas coisas da vida. Amados, quem tem Deus não precisa de coach humano, não. Quem tem Deus vai receber a orientação direta do próprio Deus. Lógico que você precisa caminhar com pessoas, lógico que pessoas vão te ajudar, mas a tua razão de viver, a tua orientação máxima e prioritária está em Deus. É Deus que nos orienta. Conversando com Deus, Ele vai te instruir, Ele vai te ensinar o caminho, Ele vai te dar o caminho da felicidade, Ele vai te mostrar as sendas da felicidade. Creia nisso, em nome de Jesus. Conversando com Deus, na conversa com Deus, Ele vai te instruir e mais, Ele vai cuidar de você. Deus é o Deus que cuida, é o Deus que protege, é o Deus que abraça, é o Deus que te ama, é o Deus que te leva, te toma pela mão. Se quiseres estar apto a tomar decisões certas, se quiseres ser munido de sabedoria espiritual, se quiseres ser feliz, desenvolva o seu potencial de conversar com o autor da vida, que é Deus. Ele sabe o que faz e sabe como fazer. Mas continua Davi nos mostrando o segredo da felicidade, no verso 9, dizendo que nós precisamos obedecer a Deus. O caminho da felicidade está na obediência. Lógico, a gente vai conversar com Deus, vai falar com Deus, é muito bom, mas não adianta você ouvir todas as orientações da parte de Deus e não obedecer. Então nós temos que seguir aquilo que Deus diz. E no verso 9, olha o que ele vai falar: não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Eu tive uma experiência muito engraçada. Uma vez eu subi num cavalo, e lá no interior, e esse cavalo saiu em disparada, e eu em cima do cavalo, o cavalo em disparada, e eu não conseguia parar o cavalo. E quando eu vi assim, o cavalo chegou perto de uma porteira, né, aí em Minas Gerais, numa cerca de arame. Eu pensei cá com meus botões: esse cavalo vai tentar pular e vai cair, o tombo vai ser pior. E eu pensando nisso, eu cuidadosamente passei o pé por cima do cavalo, porque estava em disparada, e fiquei pensando em pular. Falei: vou pular, a única forma é pular do cavalo, né? Aí quando eu vi uma graminha, eu falei: aqui que eu pulei. Só que quando eu pensei em pular, quando eu pensei em pular e pulei, o cavalo passou da graminha, eu caí na terra, no chão duro, e me ralei todo. Quando eu caí, o cavalo parou. E a cena foi muito engraçada, que voltou eu puxando o cavalo todo ralado, e puxando o cavalo, e todo ralado, e o dono do cavalo falou assim: mas quando chegasse lá na porteira, ele ia parar. Mas como é que eu sei disso? Eu ia saber disso, né? Como é que eu ia saber que lá ele ia parar, né? Eu pensei que ele ia pular e o tombo ia ser pior. Mas é duro andar num cavalo que não obedece. Aí ele olhou assim: é porque o freio estava arrebentado. Então o freio estava arrebentado, por isso o cavalo não obedeceu. E o salmista usa essa figura: não seja como o cavalo ou como o burro, precisa ser amarrado para poder obedecer. Tem muita gente que usa a expressão assim: não vai por amor, vai pela dor. Mas ir pela dor é aí quando você está amarrado, é aí quando você está impedido.
Mas não seja como cavalo ou como burro, seja inteligente, seja um ser humano inteligente, com capacidade de pensar. Obedeça a Deus agora, por livre e espontânea vontade. Submeta-se a Ele, e você encontrará o caminho da felicidade. Escolha por vontade própria obedecer os mandamentos do Senhor. Desobediência é impiedade, e significa dores e sofrimentos. E o salmista sabia disso. No verso 10, muitas são as dores dos ímpios, muitas são as dores dos ímpios. Quem anda em impiedade, em desobediência, vai sentir dor, e não é dor física não, é dor na alma, dor na alma. Uma pessoa quando quer suicidar, por exemplo, quando está em depressão, está com dor na alma muitas vezes. Mas é porque está sendo desobediente a Deus. Você será cercado, olha só que coisa interessante, obedecer exige sacrifício e renúncia. Você precisa abrir mão das suas interpretações tendenciosas e equivocadas. Eu penso assim, é por aqui que eu vou, eu acho assim, pronto. Obedeça a Deus, não vá pelo teu próprio caminho, não seja como um cavalo ou como um burro, e vá pelo seu próprio caminho, mas obedeça a Deus, custe o que custar, e serás feliz. E por último, quando você é feliz, quando você é cuidado por Deus. No verso 7, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu gosto muito de cantar, mas quando eu canto, geralmente, eu fico pensando na letra da música, porque as músicas devem ser canções de livramento. É muito bom quando nós somos cercados por canções de livramento, por música de livramento. Deus é para você um verdadeiro abrigo, é como um telhado forte, a te proteger do frio e dos vendavais. No verso 8, na parte B, ele diz, eu cuidarei de você. Você será cercado nos dias de ataques angustiantes, e você vai cantar bem alto os livramentos do Senhor. Deus, Ele cuida com bondade daqueles que nele confia. O verso 10, muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem Ele confia. Nada melhor do que receber a proteção e o cuidado de Deus. Nada melhor do que ser amado e cuidado por Deus. Ele te protege, Ele cuida de você. A conclusão disso é que a alegria e a exultação vão permear a sua vida, conforme diz no versículo 11, alegrem-se no Senhor, e exultem, vocês que são justos, e cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Isso vai permear a nossa vida vai ser uma vida de plena alegria, de plena satisfação. A retidão do coração que pende para Deus, se arrepende dos seus pecados e os confessa, conversando com Deus diariamente e obedecendo o que ouvir dele. Isto leva a pessoa a ser cuidada e sustentada pelos braços fortes do Eterno, e vai viver uma vida cantando de alegria. Então, resumindo, confesse o seu pecado, reconheça que você é um pecador diante de Deus, e diga, Senhor, me perdoa. Em segundo lugar, converse com Deus diariamente, converse com Ele, fale com Ele, receba dEle a boa palavra para a sua vida, e mais, receba dEle a boa palavra, e entre num caminho de obediência, e aí você vai ser cuidado pelo Deus Todo-Poderoso, e nada vai te abalar, porque você vai estar firmado na rocha, que é o Senhor Jesus. Que Ele te abençoe para todo sempre. Amém. Vamos orar? Mais uma vez. Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra, e porque no Senhor nós encontramos a verdadeira felicidade. Como é bom ser feliz com o Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor possa estar abençoando os meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, aqueles que ouviram esta mensagem
mas não têm alegria na vida, não têm felicidade na vida. Que eles possam encontrar esta felicidade no Senhor, não em relacionamento. Que eles não possam continuar buscando em relacionamentos, em religião, em bens, em tesouros desta terra, mas que procurem no Senhor. Como diz a tua palavra, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Que eles possam encontrar o Senhor e que possam ser felizes, em nome de Jesus. Amém.